sonhos maiores. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. É onde nós vamos dar o nosso ponto de partida hoje na palavra. E a palavra hoje, gente, é um versículo. Um versículo que Deus vai falar muita coisa conosco. Se Deus permitir, aí tem o segundo. Mas se Ele não permitir, é só um. Amém? E aí diz João capítulo 14, verso 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crer em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Deus ministrou meu coração, Angélica, não somente voltar a sonhar, mas viver sonhos maiores do que você imagina. Sonhos que está descrito na minha palavra, que se você crer em mim, através de mim, você poderá viver esses sonhos maiores. Você poderá desfrutar desses sonhos maiores. E Deus quer fechar esse mês com chave de ouro, dizendo: você não só vai voltar a sonhar, mas como você vai viver sonhos maiores do que você jamais pôde imaginar. Porque esse é o nosso Deus. Não é a nossa cabeça, não é a nossa mente, não é um versículo que está na Bíblia chamado ilusão. Mas é um versículo que está na palavra de Deus, para que realmente venha se tornar real na nossa vida, se nós cremos. E aí o primeiro tópico vai dizer que Jesus não está nos chamando para sermos maiores do que Ele. Está nos chamando para sermos maiores com Ele, através do Espírito em nós. Ele está nos chamando nessa manhã para realmente crer na palavra dEle. Não na má notícia, não nos sonhos frustrados, no tempo em que passou, mas para começar a crer que no agora nós podemos viver sonhos maiores. Porque Ele permitiu nós estarmos aqui. Se Ele permitiu, com toda a clareza do meu coração, não foi para qualquer coisa. Se Ele permitiu, é para que Ele pudesse, através de nós, realizar grandes obras e grandes sonhos, em nome de Jesus. Porque senão, irmãos, que alegria tem? Que alegria tem? Que privilégio tem? Viver essa vida só para viver frustrações, decepções? Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. E se nós cremos nessa palavra, através dele, viveremos sonhos maiores, amém? E o que o Senhor está nos convidando hoje? O próximo tópico vai dizer a viver sonhos maiores. Não é sonhos pequenos, não é sonhos frustrados, não é sonhos que nunca vão se realizar na nossa vida, mas são sonhos maiores. Maiores. O próximo tópico vai dizer: sabemos que podemos sonhar mais do que estamos sonhando. Mesmo assim, muitas vezes nos conformamos em não sonhar. E aqui não tem a ver com o diabo. Aqui tem a ver com decisão. Eu não posso me conformar em dizer que tá bom, não vou viver, já tá bom do jeito que tá. Não, Deus está nos chamando para saber que podemos viver sonhos maiores, e não só saber, mas viver. Porque quantas vezes nós sabemos que podemos viver sonhos maiores, mas nos acomodamos e nos conformamos em não vivê-los. Sabemos que podemos sonhar mais do que estamos sonhando. E mesmo assim, muitas vezes nos conformamos em não sonhar. Será que nós não estamos assim? A gente sabe que com Deus nós somos capazes de viver e desfrutar do melhor. Mas aí a gente se conforma. Tá bom assim. É ou não é verdade?
E aí a gente quer jogar a culpa na conta de Deus. Deus, estou frustrado, estou decepcionado. Mas por quê? Porque você se acomodou. Porque você sabe a fonte inesgotável, que é esse Deus Todo-Poderoso. E por que se conformar e não viver sonhos maiores? Por quê? Deus está dizendo para nós, não é para se conformar, é para viver em nome de Jesus, amém? E aí, o próximo tópico vai dizer, estamos frustrados com as nossas posições na vida. E até confusos sobre como ir adiante. Questionamos se podemos sonhar mais e às vezes até já desistimos de sonhar. Qual é a sua posição na vida hoje? Não tem a ver com aquela frase, quem sou eu na fila do pão? Não tem a ver com isso, porque quem se conforma com quem sou eu, já está declarando que é um fracassado. Já está declarando que é um derrotado. Deus está nos perguntando, qual é a posição da nossa vida hoje? Qual é? Ah, pastor, a posição que eu estou é de frustração, é de decepção, é de uma má notícia. Não tem problema não. Não tem problema. E diante dessa situação, diante dessa frustração, eu estou confuso, eu estou confusa, pastor. O que eu devo fazer? Como eu devo prosseguir? Como eu devo ir adiante? Diante dessa situação que eu me encontro, dessa posição da minha vida. Como? E aí o próximo tópico vai dizer... Tudo porque parece que existe um espaço enorme entre o que Deus diz em sua palavra e os resultados que vemos em nossa vida. Muitas vezes nos frustramos, porque a palavra está dizendo aqui, parece. Parecer não tem a ver com o que é de verdade. Parece que a Sara hoje está meio aborrecida comigo, nem me olhou na cara. Não, a Sara está fazendo lá a comunicação da igreja. Parece que a Cibele está puxando o cabelo, que ela quer me matar. Não, ela está arrumando o cabelo. Quantas vezes nós percebemos na nossa vida que parece que o que Deus diz é muito longe da realidade do que estamos vivendo e colhendo. Quantas vezes? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus não parece. A palavra de Deus é real, a palavra de Deus é viva e eficaz. E o diabo vai querer colocar na nossa cabeça que parece, que é uma realidade muito distante. O que Deus diz na sua palavra e o que realmente estamos vivendo. Se hoje você quer viver sonhos maiores na sua vida, você tem que pegar essa palavra, parece, e descartar da sua vida. Se você quer desfrutar de sonhos grandes na sua vida, você tem que tirar essa palavra do seu vocabulário e começar a dizer: Deus, eu creio na tua palavra. Não é parece, eu creio, eu confio, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Parece, Deus, que eu estou vivendo um pesadelo. Parece. Não, eu estou passando por esse momento, mas o que o Senhor quer de mim em tudo isso? Antes de iniciar o culto, eu estava dando um plano de fundo aqui para vocês de como essa mensagem surgiu. E no meio de uma tormenta, de um turbilhão de más notícias que nós recebemos, eu fiz uma oração: Deus, parece. Mas eu não quero que pareça. Eu quero que seja real a tua palavra. Qual é o propósito do Senhor para que eu estivesse aqui em Gramado? Eu sei que é um momento de lazer, eu sei que é um momento de descanso, de desfrutar. Mas eu não vim aqui só para isso não. O que o Senhor quer de mim? Resumindo, eu estava numa loja e aí uma senhora muito
bacana assim, estava comentando que ela já tinha ido algumas vezes em Gramado. E aí eu fiz uma pergunta para ela: o que eu não posso deixar de conhecer em Gramado? E ali foi só a abertura do que Deus queria. E aí ela falou comigo e a gente começou a conversar. E ela falou que esteve muito doente. E aí eu já falei: agora eu entendi, Senhor. Qual é o propósito de tudo isso? E aí comecei a conversar com ela, falar de Deus, resumindo. Uma grande missionária do Pará, usada por Deus, uma conexão dos céus que Deus fez na nossa vida. E de repente começou a chover tanto, gente, mas caiu um pé d'água. Eu falei assim: a senhora está em qual hotel? Eu e o pastor. E aí ela falou, eu falei: não, pode deixar que nós vamos levar você até o hotel. E ali foi, parou o carro na porta do hotel. E aí ela começou a orar e ministrar na nossa vida coisas que só Deus sabia. E aí ela foi falando, eu falei: Deus, agora eu estou entendendo. O baque veio, mas a tua palavra continua sendo real. O Senhor continua sendo presente. O Senhor continua sendo poderoso. O Senhor usa quem quer. No meio de uma loja, eu encontro com uma missionária lá do Pará, uma conexão dos céus, que ela quer que o pastor vá lá ministrar, eu vá ministrar. E aí o Senhor a usa como um instrumento de Deus para entregar o bálsamo que a nossa alma precisava para aquele momento. Ei, está na hora de você tirar o parece e começar a perguntar para Deus: Deus, qual é o propósito de tudo isso? Para quê? E por quê? Sai. É para quê? Não é por quê. Por quê, Deus? Por quê? Não, é para quê, Deus, tudo isso? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que viver? Qual é o privilégio que o Senhor tem para a minha vida diante dessa situação? Isso é viver sonhos maiores. Isso é desfrutar do que Deus tem para nós. Mas quantas vezes o próximo tópico vai dizer: então colocamos de lado os sonhos e a noção das grandes coisas que queremos fazer para Deus. Colocamos de lado. Não é para colocar de lado os seus sonhos. Pastor, eu tenho noção do que Deus quer fazer na minha vida, mas quantas vezes eu pego essa noção do que Deus quer fazer na minha vida e coloco de lado? Quantos de nós sabemos o que Deus quer? É ou não é verdade? Por mais que a gente não queira enxergar, por mais que a gente não queira lidar, mas a gente tem noção. A gente tem o entendimento do que realmente Ele quer de nós. Mas quantas vezes nós pegamos essa noção e colocamos de lado? Ei, pega a noção de volta para a tua vida. Porque tudo aquilo que Ele te dá de noção é além o que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E aí, o próximo tópico vai dizer: ninguém vive sonhos maiores porque faz tudo certo. E ninguém é desqualificado por nem sempre acertar em tudo. Pastora, só quem faz tudo certo na vida, lê a Bíblia 5 vezes por ano, faz a oração de manhã, de tarde, de noite, jejua, isso e aquilo, vai viver grandes sonhos de Deus? Pode viver. É ou não é verdade? Mas e aí, pastora, se eu der uma falha, se eu errar, eu estou desqualificado de viver os grandes sonhos de Deus? Quem disse isso para você foi Satanás, porque Deus não diz isso na palavra dele. Ele diz que Ele é amor, Ele é aquele que perdoa, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que transforma, e Ele não te desqualificou para viver grandes sonhos. Pelo contrário, Ele está nos qualificando nessa manhã para desfrutar de coisas e sonhos maiores na nossa vida. Não somos desqualificados porque falhamos ou erramos, ou estamos totalmente qualificados porque fazemos tudo certo. Tem gente que faz tudo certo, é ou não é verdade? Mas não vive a plenitude daquilo que Deus quer para aquela pessoa. Quantas pessoas muitas vezes
estudam, fazem faculdade, se formam, fazem pós-graduação e não trabalham na área. É ou não é verdade? Aquela pessoa estava fazendo tudo certo, mas não era o certo do que realmente Deus a chamou para ser. E aí na área dela, ela não consegue, mas em outra área, ela arrebenta para a glória de Deus. Não estamos desqualificados, pelo contrário, estamos muito qualificados nessa manhã para a glória de Deus, amém? O próximo tópico vai dizer, muitas vezes, não corremos o risco de destruir as nossas vidas como cristãos, mas de desperdiçá-las quando nos acomodamos. Ah, pastora, eu sirvo a um Deus vivo. E glória a Deus por isso, porque eu estou falando com um povo que serve a Jesus de verdade, amém? Que honra a palavra dele, amém? E glória a Deus por isso, porque senão você não estaria aqui hoje. Deus não está perguntando se somos perfeitos, porque Ele nos criou sabendo que éramos imperfeitos. Mas estamos aqui como aqueles que creem na Sua palavra e querem viver a palavra dEle. Mas não podemos nos acomodar. Não podemos. Por quê? Porque nós vamos estar desperdiçando a vida que Deus confiou nas nossas mãos. Eu tenho a certeza que se o pecado aparecer agora na sua frente, você não vai pecar, você não vai cair, porque você já está em outro nível para a glória de Deus. Mas você pode cometer o pecado de desperdiçar a sua vida em se acomodar, dizendo, eu já estou firme com Jesus, eu já estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Ei, não desperdice a sua vida. Não desperdice os seus sonhos, mas desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para você, amém? O próximo tópico vai dizer, não está tudo bem em se acomodar, vivendo sempre apenas o básico da vida. Não para um seguidor de Jesus. Quem é seguidor de Jesus aí? Não está tudo bem em se acomodar. Meu Deus do céu, que privilégio é podermos limpar uma casa. É ou não é verdade? Quem limpa a casa aí, dá um glória a Deus. Eu bem vendo aqui quais são as casas que estão limpinhas. Mas, gente, misericórdia, se a vida for só limpar, a gente é grato, a gente não está sendo ingrato, a gente não está murmurando, a gente não está reclamando, mas a vida não significa em só limpar a casa, trabalhar, cuidar dos filhos, estudar e ainda ter pique, né? Para aqueles que vão fazer uma academia, cuidar da saúde. A vida não se resume só nisso. Não dá para se acomodar, nós que somos seguidores de Jesus, somos gratos por tudo aquilo que Ele nos proporciona, pelo alimento, pela casa, por podermos limpar, por podermos cuidar, por podermos trabalhar, por podermos estudar, mas não só se resume a isso. Precisamos viver algo maior, precisamos ir além. O Senhor Jesus começou dizendo para nós, se você crê, fará obras ainda maiores. Por que Ele falou isso? Será que é só para a gente ficar limpando casa, lavando louça e trabalhando? Não, para sermos um instrumento nas mãos dEle e desfrutar através dEle de coisas maiores e sonhos maiores. Porque que graça tem, gente? Vamos falar a verdade. Na pandemia, sangue de Jesus tem poder. Quanto mais eu limpava a casa, mais coisa tinha para fazer. Eu falei, não é possível, não acaba nunca, não tem fim. É ou não é verdade? Quantos passaram por isso? Quanto mais você fica em casa, mais coisa tem para fazer. É ou não é verdade? Mas acabei de lavar a louça, tem mais louça para lavar. E glória a Deus por isso. É ou não é? Eu falei, a vida não se resume só nisso, não. Eu sou de Jesus, eu sou uma serva de Deus, eu lavo a louça dando glória, dando aleluia, ouvindo uma palavra, sendo revestida pelo poder de Deus. Mas Deus tem muito mais para a minha vida do que lavar a louça. Dá para entender?
que é coisa simples, mas que muitas vezes nós não enxergamos, nós nos acomodamos e está tudo bem. Ei, Deus não te chamou para trabalhar de manhã até de noite, só isso na vida. Deus te chamou para ser um diferencial no seu trabalho, para ser aquele que vai levar o amor de Cristo, que vai ganhar muitas almas para a glória do Senhor, amém? Por quê, pastor? O próximo tópico vai dizer o quanto isso é perigoso. Se continuar vivendo assim, seu coração vai desanimar e os seus sonhos vão morrer. Já viu aquela pessoa que está frustrada? Minha vida se resume a trabalhar, 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 trabalhar. Não tem nem tempo de gastar o dinheiro que ganhou. Eu não tenho tempo de ir comprar uma blusa na loja, porque eu só trabalho, 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 trabalho. Resumindo, essa pessoa vai o quê? Desanimar. Essa pessoa vai se frustrar. Os sonhos dessas pessoas vão morrer. Por isso que a gente não pode se acomodar só no básico. Por isso que a gente não pode se acomodar em estar tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou murmuradora, eu sou grato. Não, eu tenho que sempre querer algo mais de Deus. Porque Ele falou que quem crer nele viverá coisas maiores do que tudo isso que nós estamos vivendo no básico da nossa vida, amém? O próximo tópico vai dizer: Deus não quer que vivamos uma pilha de arrependimentos e frustrações. Quantos estão tropeçando diariamente nessa pilha? Que pilha é essa, pastora? Quem aqui já ferveu um leite e o leite transbordou? Mas vamos dizer que você pegue essa caneca de leite e coloque para ferver o leite na boca de trás do fogão. E aí esse leite transborda. E quando ele transborda, ele vai transbordar só atrás? Ele vai se espalhar. E vai também transbordar na frente. Isso é viver uma vida acomodada, dizendo, tá bom. Uma hora esse leite vai transbordar e vai inundar o fogão inteiro. Assim é quando nós deixamos de viver e de crer em sonhos maiores. Nós vamos acumulando uma pilha de frustrações e decepções. E uma hora essa pilha faz a gente tropeçar e cair e desanimar. Então quero dizer para você, não é para colecionar pilhas de frustrações e decepções, mas é nesta manhã para crer de verdade e não se acomodar, porque nós podemos ir além de que toda essa pilha de frustrações e decepções. Nós podemos ir além, amém? E aí o próximo tópico vai dizer como nós podemos ir além. Mas que vivamos sonhos maiores, oportunidades de sermos usados por Deus, de tocar vidas, de ir além de nós mesmos e ser parte de algo maior. Ser parte de algo maior. Ei, Deus me chamou e chamou a cada um nessa manhã para fazer parte de algo, para ser usado por Ele, para ser um instrumento nas mãos dEle, não somente para viver o dia a dia, os compromissos e as obrigações, mas para ser o diferencial em tudo aquilo que você faz. Em tudo. Eu já ganhei muitas pessoas para Jesus e testemunhei dele, sabe como? Agradecendo por um alimento que estava sobre a mesa. Num shopping, num restaurante, em casa de familiares. O Rogerinho é campeão, então. Rogerinho é um instrumento de Deus para ensinar as crianças a serem gratas. Uma certa vez, ele agradecendo na casa de um familiar pelo alimento, aquela família começou a chorar e disse: eu quero que o meu filho cresça assim também. Como eu posso fazer para o meu filho crescer assim? E aí a gente disse, é simples. É só aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Levar o seu filho para a igreja, que é o melhor alimento que ele vai poder receber, de direção para uma vida bem-sucedida. E assim você vai desfrutar disso que a gente também está desfrutando.
Eu me tornei algo maior. Eu me tornei aquela que era usada por Deus, me permitir. Nas coisas mais simples da nossa vida, que é agradecer um alimento. Mas agradecendo um alimento, eu pude ser algo maior do que eu era. Deus quer que você seja algo maior. Que você viva sonhos maiores, que você seja um instrumento nas mãos dele, no mais básico da vida, ao mais complicado. Ele quer que você viva além de toda e qualquer frustração, amém? E aí nós temos 3 opções. E que opções são essas, pastora? As opções de que o bom, o suficiente, já está bom o suficiente, será? Só que o bom o suficiente faz a gente viver sonhos básicos, mas também faz a gente viver estagnado. O bom o suficiente serve para aqueles que querem viver sonhos pequenos. Para aquele que quer estagnar, tá bom, eu tive um aumento do salário, glória a Deus. Oh, aleluia, foi promovido. Que bom, né? Não fui mandado embora nesse facão. Isso é bom o suficiente, mas Deus não nos chamou para viver o bom o suficiente, amém? Grandeza. Que grandeza para sonhos, sonhos grandes, sabe aqueles sonhos que você acha que você nunca vai atingir e aí de repente você atinge? É bom ou não é? É grande, é maravilhoso, mas também pode te levar à frustração. Como assim, pastora? É bom, é grande, mas me leva à frustração porque muitas vezes não era tudo aquilo que eu esperava. Mas aí Deus tem a melhor e mais maravilhosa opção para nós nessa manhã. E que opção é essa, pastora? Coisas maiores, sonhos maiores, ir além, viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Permitir que Ele seja maior em nós e realmente viver o sonho de coisas maiores. Viver os sonhos de coisas maiores na nossa vida. A gente pode se estagnar no bom o suficiente. Perfeito, a gente não vai deixar de viver sonhos, a gente vai viver sonhos mais simples. Mas a gente vai se estagnar, a gente vai se acomodar. A gente pode viver sonhos grandes e quem quer viver sonhos grandes muitas vezes vai passar por decepções e frustrações, porque senão não tem como dizer que o sonho é grande. E aí a gente tem que pagar um preço de viver sonhos grandes. E muitas vezes esse preço é de decepções, de frustrações. Mas a gente tem a terceira opção, que é a melhor de todas. Viver o que o versículo de hoje, o ponto de partida da palavra de Deus, inicial para nós nessa manhã. Crê em mim e fará coisas maiores. Viverá sonhos maiores, desfrutará de coisas maiores. Porque aqui a gente não corre o risco de se frustrar quando a gente crê na palavra dele. Quando a gente vive através dele e desfruta de coisas maiores. Deus está nos chamando nessa manhã para viver sonhos maiores. E aí o próximo tópico vai dizer: é um lugar em Deus que você pode chegar imediatamente, independente do lugar que esteja no básico da vida. Acho que comeram bola aí, né? É um lugar em Deus que você pode chegar imediatamente. Independente do lugar que esteja no básico da vida. Enquanto eles acham lá o tópico, não tem problema não, eu vou falando aqui com você. Acharam, glória a Deus. Pastora, como que eu posso viver esse sonho? Imediatamente. Não precisa esperar. Pastora, eu estou aqui lavando uma louça, estou com uma pilha de coisas para resolver. Imediatamente você pode viver os sonhos de Deus. Sabe por quê? Foi assim com Zaqueu. Zaqueu estava lá no bom o suficiente para grandezas de sonhos. Ele era um coletor de impostos, ele estava bem sucedido, ele tinha dinheiro.
Ele era o cara da época, é ou não é verdade? E de repente Jesus chega para ele e ele lá naquela árvore diz para ele: se tão depressa descer, eu vou fazer uma bênção, um milagre na sua vida. Eu vou jantar com você na sua casa hoje. É ou não é verdade? Imediatamente ele viveu por quê? Porque ele creu. Se você quer viver sonhos maiores na sua vida, você pode viver imediatamente. Sabe como? Crendo. E ele creu de uma tal forma que ele disse: olha, ainda que eu tenha defraudado, eu certamente pagarei e devolverei aquilo que as pessoas necessitam nesse momento que eu cobrei a mais ou fiz o que era errado. O cara era bem sucedido ou não era? Sim. Organizado financeiramente, porque ele tinha o dinheiro para devolver. Ei, Deus está dizendo para você: chega dessa bagunça na sua vida financeira, no seu negócio, na sua empresa. Recebe o dinheiro para fazer lá o produto, para produzir algo, gasta o dinheiro, chega na hora de entregar o produto, não tem para fazer. Não, sabe o que é, pastor? Eu trabalho fazendo coxinha, não desmerecendo, mas falando a verdade. Amém, glória a Deus por isso. Aí eu contrato com você para você fazer coxinha. E aí vai ter o chá revelação da Cibele. Ela vai, quer que eu revele aqui agora, Cibele? Não. O que eu sei, gente, mas eu não vou contar. O que é esse bebezinho? Glória a Deus. Da Rafa também, viu? Sei. Para quem não sabe, a Cibele está grávida. O Gustavo conseguiu engravidar a Cibele, gente. Glória a Deus por isso. E esse casal vai desfrutar da herança e da promessa de Deus. E aí, eu contrato a coxinha da Sara para o chá revelação da Cibele. E aí, a Sara sabe que o chá vai ser daqui 1 mês. E aí, ela pega o dinheiro do chá revelação lá da coxinha e fala: eu gasto, mês que vem eu tenho dinheiro para produzir a coxinha. Chegou mês que vem, cadê o dinheiro para fazer a coxinha? Não tem. Zaqueu não era assim, Zaqueu era organizado. Ele disse: eu posso devolver tudo aquilo e ainda mais, porque eu creio em sonhos maiores. E agora, imediatamente o Senhor transformou a minha vida, porque eu criei. E eu vou desfrutar desse maiores, coisas maiores, porque eu creio. Então, é imediatamente que Deus pode nos levar a viver sonhos. Não é depois, não é amanhã, é agora, imediatamente, se você crê. E aí, pastora, como que eu posso fazer para viver esse imediatamente? Primeiro, começar a crer. Orar para Deus abrir os nossos olhos da fé. 2 passos fundamentais para viver esse imediatamente: crer e orar. Crer e orar. Diga: crer e orar. Crer e orar. Quer viver grandes sonhos? Comece a crer e a orar. Eu creio, Deus, e agora? Abre os meus olhos para enxergar qual é o próximo passo. Senhor, abre os meus olhos para ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu creio. Foi assim com Zaqueu, ele disse: eu creio, e agora ele está orando e pedindo: abre os meus olhos. Para eu dar o próximo passo de fé, para eu dar o próximo passo de vida. Ei, está na hora de você voltar a crer e a orar. Sabe quantas vezes nós não estamos vivendo grandes sonhos na nossa vida? Porque simplesmente não cremos e não oramos. Isso aí não é para mim não. Isso aí pode até ser para a pastora, mas para mim está fora da realidade. Quem disse isso para você? Deus não foi. Deus te chamou para viver coisas maiores. E quem é você para julgar e dizer que você não pode viver coisas maiores? É crer.
é orar. Tem muita gente frustrada, sabe por quê? Porque não está orando, não está buscando como deveria, não sabe, pastor, eu até recebi uma grande bênção, eu creio no milagre de Deus, mas aí depois que eu recebo eu não consigo agir, eu não sei qual é o próximo passo que eu devo dar, sabe por quê? Porque está faltando oração. E todos os dias nós temos oração na nossa igreja, ou 5 da manhã, ou às 3 da tarde. Responda para você mesmo, nesse ano de 2022, quantas vezes você veio em algum horário desse orar? Pastor, eu oro em casa, será? Tem dia que de quarta-feira eu chego aqui nesse altar, gente, eu me rasgo na oração das 3. Eu me rasgo na presença de Deus, eu chego aqui destruída. E saio daqui, sabe como? Restaurada. A oração tem esse poder. E quantas vezes nós não queremos orar? Sabe aquela noção do que Deus tem para mim? Passa pela oração. De verdade, responda para si mesmo. Será que você não está vivendo grandes sonhos de Deus porque tem orado pouco? Pastor, eu não lembro nem de agradecer porque eu acordei ou porque eu vou dormir. Então o negócio está feio mesmo. Pastora, eu estou tão desesperado para comer, pastora, que eu até queimo a língua, mas não lembro de orar. Então o negócio está pior ainda do que você imagina. Por isso você não está vivendo grandes sonhos. Porque são nas orações mais simples da nossa vida, diárias, que nós alcançamos os maiores milagres. Pastora, sabe o que é? Que eu não tenho tempo para orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. A senhora é pastora, né? A senhora tem que orar mesmo. Não, nós somos cristãos, parecidos com Cristo. Não tem a ver com posição ministerial. Não tem a ver com a posição que Deus nos chamou para sermos do corpo de Cristo. Tem a ver com sermos dele. Oração é para todo mundo. É orar e agir. Oração tem a ver com a orar e agir. Voltem a orar, voltem a buscar a face de Deus. Experimente fazer pequenas orações durante todo o seu dia. Você vai ver que você vai viver sonhos maiores. Gente, eu oro para tudo na minha vida. Agradeço por tudo. Às vezes eu estou chegando em algum lugar, eu começo, Senhor, eu sei que o Senhor já tem uma vaga preparada para mim. Aonde eu vou parar, onde eu vou estacionar. E quando eu estaciono, Jesus, muito obrigado. Diariamente eu vou fazendo pequenas orações e falando com Deus, Senhor. Às vezes eu estou num atendimento. E pensa no atendimento, gente. Meu Deus. Aí eu paro assim e falo, Senhor, pensando, né? Que eu não vou falar na frente da pessoa. Me dá graça. Jesus, me dá saber. O que eu falo agora? Às vezes eu estou acompanhando o pastor num atendimento e eu fico, Jesus, abençoa o teu servo, dá sabedoria. E aí Deus dá sabedoria. Eu falei, glória a Deus, Jesus, que unção, que sabedoria. Ei, faça pequenas orações diariamente na sua vida. Desfrute do melhor de Deus. Agradeça a Ele por tudo. Às vezes, até quando eu vou comprar uma roupa, eu pergunto para Deus, Deus, será que eu compro ou não compro? O que o Senhor acha? Eu vou vestir uma roupa e pergunto, será que está bom, Espírito Santo? Será que eu estou te honrando? Será que eu estou te glorificando? Quantos livramentos Deus me deu? Esses dias mesmo eu ganhei um presente de aniversário, que eu estava doido por um tênis branco, né, que tá na alta aí, né, Lu? Não veio falar não aí do meu tênis, que eu vou usar, não estou nem aí. Brincadeiras. E aí... Estava doido por um tênis branco. Aí eu tive a oportunidade de ir numa loja lá em Ribeirão Preto, no shopping. Achei o tênis, falei, nossa, maravilhoso. E como eu uso muito tênis de corrida, o tênis de corrida é muito confortável. Então, qualquer sapatênis, para mim, é muito difícil de achar que seja confortável. Não tem a ver com valor, com nada assim. Tem a ver com conforto. E aí eu coloquei no pé, falei, não sei, tá meio estranho no meu pé. Acho que não... E aí, Jesus? Aí Jesus falou assim para mim, não compra não. Vai na próxima loja.
Eu falei, amém. Ô moça, não vou levar não. Aí fui. Irmãos, cheguei na próxima loja, mais barato, mais confortável, maravilhoso. Comprei. E aí? Você também faz pequenas orações? Quer viver grandes sonhos? Quer viver grandes realizações? Quer viver coisas maiores? Experimente crer e orar. Crer e orar, amém? E aí o próximo tópico vai dizer, isso são simplesmente faíscas para o fogo que Deus quer acender, hein? Sabe o que é crer? Sabe o que é orar? É a faísca de Deus na nossa vida para o fogo dele acender e a gente ferver na presença dele. Porque aí nós nos lembramos de Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16, que vai falar o que Deus pensa sobre essas faíscas. Eu sei o que vocês têm. Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece. E aí, sei que não são nem frios e nem como gostariam que fosse uma coisa ou outra. Deus prefere que a gente seja ou quente ou frio. Porque se tiver frio, Ele bota fogo. Ele bota a gente para ferver. E se a gente for quente, meu irmão, Ele leva a gente a viver e desfrutar de coisas maiores. A gente pega fogo para a glória de Deus. Mas Ele não quer que a gente seja morno. O próximo versículo vai dizer isso. Mas porque são apenas mornos e nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Deus não nos chamou para sermos acomodados e dizer, tá tudo bem, eu já estou vivendo grandes coisas na minha vida. Não, Deus nos chamou para ferver, Deus nos chamou para pegar fogo, Deus nos chamou para viver coisas maiores e ir além do que podemos imaginar ou pensar. Isso tem a ver com crer e orar. Ei, você quer essa faísca de Deus para a sua vida hoje? Então comece a fazer essas faíscas, a crer e a orar e pegar fogo na presença de Deus. Pegar fogo para a glória do Senhor. E aí, o próximo tópico vai dizer, sonhos maiores faz parte da decisão de prosseguir, mesmo em meio às frustrações. Tem duas possibilidades na nossa vida. Ou a gente se acomoda, ou a gente vive no modo condenação. Como assim, pastor, o modo condenação? Condenação tem a ver com aquilo que não é voz de Deus. Esse é o modo condenação. E como assim, pastora? Eu vou até ler aqui para não me perder. Nunca serei o bom o suficiente. Deus nunca poderá usar alguém com as suas fraquezas, bloqueios, lutas secretas e disfunções. Condenação não é a voz de Deus, são vozes do inimigo em nós que precisamos silenciar dentro de nós. Sabe aquela voz que diz, você não é bom o suficiente para esse sonho? Olha tudo que você passou. Olha tudo que você enfrentou. Tá bom, não procura mais sarna para se coçar não. Para se frustrar, para se decepcionar. Olha aí as disfunções que você tem. Olha o seu temperamento. Você nunca vai conseguir viver coisas maiores. Sabe o que é isso? São vozes internas que muitas vezes surgem em nós e não tem a ver com a voz de Deus. São vozes de condenação para que você não viva sonhos maiores. Que nessa manhã, em nome de Jesus, todas essas vozes que estão dentro de nós se silenciem e fique somente a voz de Deus. Somente a voz de Deus. Aí onde você está, feche seus olhos por 1 minuto. E faça uma pequena oração. Citando aquilo que precisa ser silenciado agora. Como uma voz interna de condenação em você. Talvez seja a dúvida. Talvez seja a incerteza, talvez seja essa insegurança,
Talvez seja a voz que diz que você não é capaz, que você não vai conseguir, que a família que você nasceu, aonde você foi criado, pelas frustrações que você passou e enfrentou, que na autoridade do nome de Jesus, todas essas vozes internas que tentam nos condenar e não viver sonhos maiores, cessem na nossa vida nessa manhã. E que a tua voz transborde em som alto e audível, Senhor. Com clareza de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos em Ti e queremos viver sonhos maiores em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Precisamos decidir. Precisamos prosseguir. E essas vozes amanhã vai te tentar de novo. O comodismo vai te tentar de novo amanhã. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa prosseguir. A voz está aqui dentro, pastora, dizendo que eu não sou capaz. Mas eu preciso prosseguir porque Deus diz que eu sou. Não é a condenação, não é um sonho frustrado, não é a decepção que diz quem eu sou. Mas quem diz quem eu sou é o Deus Todo-Poderoso que me criou. Então eu decido prosseguir. Decisão. E aí o próximo tópico vai dizer, foi assim com José, foi assim com a Angélica. E é assim com quem decidir prosseguir. Quem? Fala o seu nome aí. Quem é que decide nessa manhã? Fala mais alto. Decida prosseguir. Imagine se José para na primeira frustração. Por que que eu sonhei? Imagina se ele fala isso. Por que que eu sonhei e fui contar o meu sonho? Eu não devia ter sonhado. Eu não devia ter imaginado. José poderia fazer todos esses questionamentos e deixar que as vozes de condenação o prostrassem. Mas ele decidiu prosseguir. Foi fácil? Não. Decidir prosseguir não apaga algumas cicatrizes que nós teremos na vida. Mas nos leva a viver coisas maiores e sonhos maiores. Não apagou algumas cicatrizes que José enfrentou. É ou não é verdade? E eu já ministrei isso aqui. Depois você pode ver lá no canal do YouTube uma palavra muito poderosa sobre perdão. Mas ele decidiu prosseguir. Ele decidiu ir além. E ir além muitas vezes não vai apagar algumas cicatrizes. Mas a gente vai olhar para a cicatriz e falar, olha, eu superei. Eu fui além, eu decidi prosseguir e por isso eu estou vivendo coisas maiores em Deus. E aí ele se torna governador do Egito. Tem o privilégio de prover mantimento para a sua família. Mas aqui está dizendo que também foi assim com a Angélica. Sabe por quê? Porque a Angélica decidiu prosseguir. E assim vai ser com você que decidir prosseguir também. Vai estar escrito uma história linda de Deus. Decida nessa manhã prosseguir, ir além de frustrações, de sonhos frustrados. Decida crer. Decida orar, decida viver coisas maiores, sonhos maiores. Se José não decidisse prosseguir, ele não viveria sonhos maiores. Se não decidirmos prosseguir, também não será conosco o privilégio de sonhos maiores. Só vive sonhos maiores quem decide prosseguir. E eu sei, e Deus sabe, quantas lutas você enfrentou. Quantas batalhas, que você só está aqui hoje pela misericórdia e a graça de Deus. Nós só estamos aqui hoje pela graça e a misericórdia de Deus. Porque se a gente fosse olhar e parar, a gente morria. De tanta frustração, de tanta decepção. Só você sabe o que você passou. Só você sabe o que você enfrentou. Mas Deus também sabe.
E Ele está dizendo para você, é possível prosseguir. Gente, às vezes eu olho para algumas situações e eu fico, meu Deus, quantos velórios eu já participei. Pastor é quase um coveiro, né? É velório. E velórios que eu olhava assim e falava assim, meu Deus, como essa pessoa está conseguindo? Como? É só a graça e a misericórdia de Deus. Porque ela decidiu crer e prosseguir. E aí eu olho, eu vejo a grandeza de Deus e me emociono e começo a chorar e dizer, é isso que eu quero, Deus. Mesmo nas maiores dores da minha vida, nas maiores frustrações e decepções, eu decido prosseguir. Sabe aquela pessoa que passa por um acidente terrível e tem a sua perna amputada? E de repente dessa perna amputada ela decide prosseguir e se torna um atleta. Se torna alguém bem sucedido, se torna um medalhista de ouro. Mas tem aquela que decide com a perna amputada acabar com a sua vida. Quem é você hoje? Nós vamos passar por lutas e por aflições nessa terra chamada e através da nossa vida. Mas nós temos duas opções, ou nos prostramos ou decidimos prosseguir. Deus não vai descer aqui na terra e te impedir, porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. E a decisão e a escolha depende de você hoje. O que você quer? O que? Ah, pastor, eu vou me enterrar. Direito seu. Mas hoje há uma palavra do trono de Deus jorrando sobre esse altar, dizendo que é possível prosseguir, é possível viver sonhos maiores, é possível viver coisas maiores para a glória do Deus Todo-Poderoso. Decida hoje. E aí o próximo tópico vai dizer sonhos maiores. É sonhar mais alto do que jamais sonhou. Mas é um grande desafio de começar menor, através de passos práticos e simples de obediência radical. É sonhar sonhos mais altos que você já sonhou. Isso é viver sonhos maiores. Isso é desfrutar de coisas maiores. Mas a gente tem que entender que a gente precisa começar no menor. E que menor é esse? Obediência. Só vive sonhos maiores quem está disposto a obedecer de verdade a voz de Deus. De verdade. Obediência radical, não é obediência meia boca, uma hora eu obedeço, outra hora eu não obedeço. Ah, Jesus, até aqui eu obedeço, mas daqui para frente a sua voz, vou obedecer não. Ah, não, Jesus. Perdoar? Não. Obedecer não, Jesus. Não. Quantas vezes estamos assim? Quantas vezes? Quer viver sonhos maiores? Comece pelo simples. Obedecer. Orar, crer, confiar. Coisas simples que muitas vezes a gente quer só fazer o extraordinário para viver um sonho extraordinário, mas esquece do simples que nos leva a grandes coisas. E aí não vivemos sonhos extraordinários e nos frustramos, porque não obedecemos no simples, no básico. No básico. É sonhar mais alto do que jamais sonhou. Mas é um grande desafio. E quantos estão dispostos a viver esse desafio de obediência? No mundo que nós estamos vivendo hoje, ninguém, quase praticamente. É ou não é verdade? Ah, sabe o que é? Não tem nada demais. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Levou muitos para uma vida fracassada. Lá em Gramado, de quinta para sexta, eu recebo
praticamente meia-noite, um áudio de uma outra pessoa, afundada, destruída. Não dava nem para entender o áudio de socorro, que a pessoa devia estar tão bêbada e tão drogada, que eu não conseguia entender nada. Tava... E aí, eu me pergunto, como essa pessoa chegou nessa situação? Não tem nada demais. Deus está mandando orar. Hoje eu não vou orar não. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém. Um abismo vai puxando outro abismo. Hoje não tem nada demais, mas amanhã pode ser tudo. Tudo. Então, volte a obedecer ao Deus poderoso. Volte para os caminhos dele de verdade. Pastora, são os meus direitos. Pega os seus direitos e joga na cruz e viva os direitos que ele conquistou na cruz por nós, porque são maiores do que a gente possa imaginar e sonhar. E aí, para encerrar, eu vou falar de 3 passos muito importantes para que realmente a gente possa romper e viver sonhos maiores. O primeiro é confiança. A obediência passa pela confiança. A obediência passa pela confiança. Sabe o que o Tiago ministrou hoje sobre a oferta? Sobre o dízimo? Sobre a fidelidade a Deus? Naquele momento em que a Carol estava fazendo as contas, a confiança só veio pela obediência. Foi fácil? Obedecer muitas vezes não será. Mas porque ela colocou a obediência em prática, ela pôde confiar e desfrutar de uma provisão de Deus. Ela podia ser infiel, podia ou não podia? Podia. Deus não ia impedir ela de ser infiel. O Tiago de ser infiel. Eles podiam dizer, não, eu estou vendo aqui, 2 mais 2 é 4. Não dá. É ou não é verdade? Mas aí sabe o que ela fez? O que ele fez? Mesmo não dando, não enxergando, decidiu obedecer. Sabe quando o pai e a mãe falam? A esposa. Agora eu tenho que falar, puxar para o meu lado, né, gente? Quando o pastor está aqui, né, ele puxa para o lado dele. E aí a gente não quer obedecer. E aí, por obedecer, ela pôde confiar e desfrutar do melhor de Deus. O primeiro passo para vivermos sonhos maiores é confiar, para saber que nada é impossível com Ele. Quando você obedece, você confia que nada é impossível com Ele. Jesus, eu estou dando aqui o dinheiro da minha conta de luz, mas eu creio que nada é impossível contigo. Eu decidi ser fiel. Deus honrou ou não honrou? Eu estou para ver Deus não honrar. E aí o nosso pastor é muito usado por Deus para fazer um desafio. Se fizer falta, eu te devolvo o valor do seu dízimo. Mas entregue a sua fidelidade a Deus. Quantos já ouviram o nosso pastor já falar isso? Entrega no altar, eu te devolvo na mesma hora. Mas seja fiel, obediente, cumpra princípios, honre a Deus de verdade. Se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade para a glória de Deus, não é para me achar não, é em honrar a Deus nos meus tributos. Nunca tive. Mas se você tem dificuldade de honrar a Deus nos seus tributos, eu nem sei por que eu estou falando isso, porque não fazia parte da mensagem. A Silvana e a Ana pediram, pastora, você pode dar o esboço da senhora para mim? Aí eu já mandei hoje para elas. Tem isso no meu esboço? Mas tem no esboço de Deus. E aí o esboço de Deus diz, até quando você vai confiar mais nos seus
recursos do que no meu? Até quando o seu bolso vai ser maior do que eu na sua vida? Gente, o pastor me ama e glória a Deus por isso. Amém? Quantos acreditam que ele me ama? Mas não basta ele me amar só 90%. Ele tem que me amar o quanto? 100%. O dinheiro dele tem que me amar também. Eu te amo, Angélica, mas não te dou R$1. Não compartilho com você. As minhas conquistas são as minhas conquistas. Isso é amor? Você ficaria casado com um cara assim? Eu não. Não, o seu dinheiro é meu também. E o seu é nosso. Não é assim? Fala, o seu dinheiro é nosso. Mas por quê? Porque ele ama. Ele ama até no dinheiro. Ele diz, não, linda, tá aqui, ó. Eu decidi casar com você, eu vou te honrar, eu vou te sustentar, eu vou não sei o quê. Se a gente tiver que dividir um pão, a gente divide um pão. Mas se a gente tiver que comer picanha, a gente vai comer picanha junto. Isso é amor. É ou não é verdade? Nessa coisa meia boca, não. Não, eu te amo até aqui eu não te amo. Deus não é para isso. Deus é o maior amor da nossa vida. E por quê? Muitas vezes a gente só ama Ele 90%. Não quer honrar em 10%. Enquanto lá na cruz do Calvário Ele entregou tudo por nós, tudo. E a gente não pode entregar. Vamos despertar, gente. Não, pastor, até aqui eu creio em Deus, até aqui eu sirvo, mas chegou na parte do dinheiro. Então está na hora de você se converter de verdade. Está na hora de você viver 100% de verdade. Eu tenho que ser dura mesmo, tenho que falar a real e a verdade, porque isso é a palavra de Deus. Aí depois a pessoa chora, ai pastor, eu não sei porque minha vida está assim. Eu não sei porque que Deus não me abençoa, porque você não obedece. Sabe por que o Tiago e a Carol estão desfrutando de algo grande na vida deles hoje? Porque lá no mais profundo deserto, eles honraram a Deus. E na bonança, eles continuam honrando a Deus. Porque tem gente que quando está lá na miséria, honra a Deus. Aí Deus começa a abençoar, esquece que Deus existe. Seja fiel no pouco, porque no muito... E aí o próximo tópico vai dizer, precisamos de clareza para viver sonhos maiores, para enxergar o próximo passo que Ele o está chamando para dar. E como que vai vir essa clareza? Oração. Clareza vem pela oração. A oração de você se esvaziar de si mesmo e se encher dEle. Deus, eu não sei como vai ser de agora em diante, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu confio, me mostre. E aí Deus vai mostrando, Deus vai dando clareza, Deus vai abrindo a visão, Deus vai transformando. É ou não é verdade? Ele sempre nos dá a clareza, através da oração, através da palavra, através de pessoas usadas por Ele para confirmar aquilo que Ele já falou conosco. Coragem, o último tópico dessa manhã. Para fazer qualquer coisa que Ele o mandar fazer. Gente, essa está em falta no mercado. Tá ou não tá? Tem uns crentes tão meia boca aí que eu falo assim, meu Deus, cadê aqueles crentes de verdade, que tem coragem de obedecer o que o Senhor fala? Está quase em extinção. Mas aqui não está em extinção não, amém? Fala, eu sou os remanescentes. Eu estou aqui, Jesus. Eu tenho coragem de obedecer o que o Senhor manda. Tem mesmo? Jesus mandou perdoar. Jesus não tem coragem não. Jesus mandou eu ser fiel, não tem coragem não. Jesus mandou eu escolher Ele do que a conta de luz. Ai, não tem coragem não, Jesus.
coragem. Coragem para fazer qualquer coisa que Ele mandar fazer. Você tem coragem? Se não tem, receba hoje em nome de Jesus. Mas sabe como que essa coragem vai vir? Crendo e orando para viver coisas maiores. Eu tenho coragem, Jesus, de obedecer. O que eu tenho que obedecer? Vai doer, Jesus, mas eu vou ter coragem. Quantas vezes lá no meu começo de caminhada com Deus, Deus sabe da minha sinceridade. Jesus, eu queria te pedir perdão, porque eu errei, porque eu falhei. Mas Jesus, se olha, essa oportunidade surgir de novo na minha vida, eu peco de novo. Me ajuda, Jesus, me dá coragem para obedecer a sua voz, porque eu não estou com coragem de obedecer, eu quero pecar de novo. As minhas orações no começo de caminhada eram essas. Jesus é muito bom, Jesus é gostoso, Jesus é maravilhoso, me ajuda. E eu rasgava o meu coração. Jesus, está doendo na alma, está doendo na pele, Jesus, porque eu queria. Mas eu decidi te obedecer. Eu me rasgo aqui na tua presença, eu tenho coragem. E Jesus me dava força. Jesus me fortalecia para a glória de Deus. Eu não pecava. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tive essa coragem de obedecer. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você teve coragem de obedecer. Mas continue tendo essa coragem dia após dia, para viver sonhos maiores na sua vida, para ir além, para viver coisas maiores, porque nós estamos aqui para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, amém?